Muito boa tarde, é com muito prazer que estamos aqui em mais uma quarta-feira pós-feriado no programa Faça Acontecer, a inteligência emocional na prática. Bom, para quem ainda não sabe o que é inteligência emocional, às vezes pergunta e fala, pô, que tema é esse tão novo, não só no Brasil, mas como também fora do Brasil. Mas a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que nós, seres humanos, podemos desenvolver de usar as nossas emoções, seja o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais consciente, porque todas essas emoções, elas estão aí à tona, aliás, estão dormentes no nosso inconsciente. Enquanto nós não trazemos ela para a consciência, nós não conseguimos direcioná-la, não conseguimos administrá-la. Como qualquer poder, se você não tem consciência, você não conhece este poder, como você vai poder direcioná-lo ou usar este poder? E as nossas emoções possuem um poder incrível e que, como eu sempre digo, nunca nos ensinaram a lidar com elas. Muito pelo contrário, né? Socialmente é feio sentir tristeza ou chorar, é feio sentir raiva, é feio até alegria. Você não pode, parece bobo alegre, tá dando risada do quê? Né? Então todas as nossas emoções, sem exceção, elas são cerceadas, elas são bloqueadas, são ridicularizadas até socialmente. Então há 15 anos eu venho desenvolvendo este papel de transformar essas emoções, trazer essas emoções para a discussão do nosso dia a dia. Desde o momento que nós estamos conversando com os nossos filhos na mesa de jantar, de almoço, de café da manhã, até nos bancos de escola, bancos de faculdade, quantos médicos não fizeram ou não permitiram que pacientes perdessem as suas vidas por um descontrole emocional, por exemplo. Quantos engenheiros que estavam com a cabeça, que estavam emocionalmente abalados, fizeram construções que depois, mais tarde, desabou ou provocou acidentes seríssimos. Então perceba como as nossas emoções englobam a nossa vida como um todo, só que nunca ninguém discute. Então para isso, nós criamos este programa aqui para que você possa chegar mais perto, ter mais contato com este mundo emocional. E no programa de hoje nós iremos tratar de uma área da vida humana muito importante. Uma área que sem ela, nenhuma das outras tem valor, nem dinheiro, nem família, nem trabalho, nada. Que é a nossa saúde, ou a maneira que nós podemos manter a nossa saúde física através do esporte. Preparei para você um vídeo falando sobre isso, a relação do estado emocional com os esportes, com as competições, com a atividade física. Acompanhe aí, depois nós voltamos com o programa. Para garantir um bom resultado nas provas, o corredor precisa ter tanto preparação física quanto emocional. A psicóloga do esporte, Carla de Pierro, fala agora como o treinamento mental pode influenciar no desempenho do atleta. Se a gente pensa que somos formados por um corpo e por uma mente, por que eu só treino o corpo? Eu preciso treinar também aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu imagino. Né? Então a gente sabe de várias pessoas que treinam muito bem, são leões de treino e que na hora de uma competição não se dão muito bem. Então se eu tenho uma preparação emocional, né, integro ela à preparação física, eu tenho muito maior chance de ter uma boa performance, porque eu estou trabalhando integralmente aquela pessoa e não só trabalhando o corpo dela. Antes de realizar o treinamento mental, o atleta passa por uma avaliação que mostra quais deficiências e qualidades devem ser trabalhadas. Eu vou observar esse atleta em campo, como que é o comportamento dele diante do técnico, diante da torcida, diante da competição. Né? Então, através da observação, de uma entrevista e de alguns testes psicológicos, eu vou obtendo dados para entender quem que é aquela pessoa que está na minha frente, que tipo de necessidade ela tem, que qualidades ela tem e como que eu posso usar nessas qualidades para me ajudar, né, no trabalho e a gente trabalhar as deficiências dele. A gente trabalha muito com a fala, com o oral, trabalha com a parte corporal, então com relaxamento, com visualização e mentalização, respiração, né? E trabalha com o estabelecimento de metas, né? Qual que é o seu objetivo, alcançamos, por que não alcançamos. Os corredores de longa distância precisam de um cuidado especial na preparação mental. Uma prova longa é uma prova que ele tem muito mais tempo para pensar,
né? Uma prova que a estratégia, né, ela é muito mais importante. Você tem tempo para errar, para construir, desconstruir, para flexibilizar, né? Tempo para pensar coisas positivas, pensar coisas negativas, se derrotar, se vencer. Uma prova de 5 km dá tempo para pensar, né? Ele larga e vai no automático. E se ele está positivo e confiante, vai. Claro que toda prova tem a sua largada, né, que gera ansiedade, tem que ter o controle da ansiedade. Então, toda prova merece um cuidado especial e um preparo emocional, né? Mas cada uma tem a sua especificidade. Você acompanhou aí o vídeo da Veja.com falando muito bem sobre a importância do preparo emocional para nós lidarmos com competições, mas essas não necessariamente serve apenas para competições, mas para o seu dia a dia também. Você que quer preparar o seu corpo físico, estar bem fisicamente para o seu trabalho, para brincar com seus filhos, para estar bem com a sua esposa, para ter relações sexuais também, ou seja, está tudo atrelado ao nosso físico, ao nosso corpo físico. Se você quer participar do programa de hoje aí, mandando suas perguntas sobre o bate-papo de hoje, participe aí pelo chat da UTV, é otv.com.br/chat ou pelo chat, tem um chat direto que você entra lá. Mande suas perguntas que nós iremos conversar, falar sobre elas aqui ou procurar respondê-las também aqui no ar. E comigo, para falar sobre este tema, está um triatleta amador, integrante da equipe de corredores ou de triatletas Trihunner, um grande amigo meu também que fez os treinamentos que nós damos lá em Mariporã e que hoje está aqui para compartilhar o que ele conseguiu entender, melhorar e aplicar nos seus treinos de triatleta e como ele pode compartilhar isso com vocês também. Comigo está aqui no estúdio Bruno Loureiro, obrigado pela sua participação, por ter vindo. Boa tarde, Bruno. Prazer estar aqui com todos vocês. Prazer todo nosso, obrigado pela sua participação. E o mais importante, Bruno, eu quero que você, primeira pergunta de todas, o que é ser um triatleta primeiro? Né? Porque eu falei que você é um triatleta, mas eu mesmo não sabia o que é exatamente o que é um triatleta. O triatlo, você faz 3 modalidades, né? Onde primeiro a gente sempre nas competições a gente nada, pedala e corre, né? E aí tem todo um treinamento para as competições, né? Você nada primeiro, depois pedala e por último corre. Por último corre, exato. Nos treinamentos a gente inverte muito essas modalidades justamente para o corpo se adaptar, mas na prova é sempre nessa ordem. E aí o que muda são as metragens, né? Você tem o short triathlon, você tem o triatlo olímpico, você tem o meio Ironman e você tem um Ironman. E hoje você está em qual nível aí desses? Eu já fiz provas longas e provas curtas, mas o meu foco hoje é o short triathlon, Troféu Brasil de Triathlon, onde no ano passado eu consegui ficar em segundo lugar na categoria 25-29 anos. Legal. Né? Eu tenho 26. Você está com 26 anos. 26. Mas o meu objetivo final aí, a gente vai falar acho que um pouquinho aqui mais pra frente, mas é o Ironman. Ironman, que bom. E você, como eu falei, você não é um triatleta profissional, você é amador, tem um trabalho. Você hoje trabalha com o que exatamente, o seu trabalho principal? Hoje eu sou gerente de projetos em tecnologia, Sim. Né, em sistemas de informação na Cielo, Uhum. E aí a gente consegue conciliar com o triatlo. Você trabalha lá de que hora a que horas na sua empresa? Não tem muito horário para sair, mas mínimo assim. Entre 9 e 7 da noite, 9 e 6 da tarde. Assim. E aí você treina em que momento deste? Eu procuro treinar de manhã, né? Eu faço meus treinos com a equipe de manhã. Às vezes tem 2 modalidades de manhã, às vezes é um treino de manhã e um à noite. E esse de manhã é que horas, traduzindo? A gente acorda 4h30 da manhã para pedalar, né? Normalmente é 4h30 ou 5h30 da manhã. Todo dia? Todo dia. De domingo a domingo. Domingo a domingo. Não tem nenhum dia de folga não, hoje é minha folga, hoje eu não quero fazer nada. Não. Domingo a domingo. Meu Deus do céu.
É claro que tem períodos, né, de treinamento, tem semanas que a gente faz semana regenerativa, não tão porrada de treino, mas é todo dia. Hoje eu estou treinando todo dia. Final de semana é um pouco mais flexível o horário, a gente não acorda sábado e domingo às 5h30 da manhã, nem 4h30. A gente começa umas 9, 9h30 da manhã. Tá. E aí vai até umas 3, 4 horas de treino no final de semana, onde a gente tem mais tempo, né? E dia de semana são quantas horas de treino? Por dia, são 2 horas, 2h30 por dia. Todo dia? Todo dia. Ou seja, hoje você já treinou de manhã? Já. Você começou às 5h30 e foi até às 7h30, 8 horas da manhã? 7h30. Uau, cara. E como surgiu esse interesse, Bruno, pelo triatleta? É isso? Pelo triatlon. Pelo triatlon, Na verdade, surgiu justamente na empresa que eu trabalhava, no Banco Citibank, onde um gerente lá, um grande amigo meu, Marcelo Carpenter, me apresentou o esporte em 2010, final de 2010. E aí ele me chamou para ir na USP, aqui em São Paulo a gente treina normalmente na USP, né? Hoje eu estou em Alphaville, mas a gente treina na USP. Lá. E aí ele me apresentou, vamos lá pedalar, Bruno. E aí chegando lá eu me apaixonei vendo as pessoas treinando performance, treinando para competição. Mas você já era um esportista já ou não? Não era, eu sou ex-fumante. Nossa, você fumava? Ex-fumante. E quando, no máximo por dia, aqueles fumantes eram uns 12 cigarros assim por dia. 12 cigarros por dia. Por dia. E aí você parou de fumar por causa do triatlon? Ou você parou de fumar e depois foi procurar o triatlon? Não, eu estava parando de fumar, mas aí quando eu comecei a nadar principalmente, né, no triatlon, aí eu vi, não, eu preciso parar porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você não conseguia Graças desenvolver. A Deus, Então, ou seja, o esporte te fez parar um vício, sim, que aliás, importante é deixar claro aqui para vocês, o cigarro, o tabaco, né? Saiu há pouco tempo aí na mídia brasileira que o tabaco e o álcool, eles matam 10 vezes mais pessoas no mundo do que as drogas ilícitas. Ou seja, para quem pensa que cigarro e álcool, porque é aberto, porque é lícito, ele não faz mal, pelo contrário. Enquanto as drogas ilícitas, proibidas, matam 250 milhões de pessoas por ano, o cigarro, junto com a bebida, mata mais de 2 milhões e 500 pessoas por ano, 500 mil pessoas por ano. Ou seja, 10 vezes mais do que hoje as drogas ilícitas estão matando. Sim. Então existe aí uma conscientização e o esporte, acredito eu que ele ajuda nisso por conta dessa. Você vai treinar, você busca nem performance, você vai tentar executar aquele esporte, sim, o cigarro já te impede. Sim. Né? O pulmão já fecha, não tem a mesma resposta. Sim. Né? E antes de viver o treinamento de inteligência emocional que eu falo aqui, Bruno, como que era para você treinar o triatlon? Quais eram as principais barreiras que você encontrava ao treinar o triatlon? Tá. Primeiro, eu sempre tive uma dificuldade, como eu fumava, eu tinha uma dificuldade com o meu peso, né? E pro o triatlon você tem que ser mais leve, mais magro para você poder desempenhar melhor, principalmente na corrida. Sim. E eu tinha um bloqueio muito forte na minha cabeça de peso, na comida, me atacava um pouco na comida, assim, ansiedade e tudo. E com certeza o treinamento me ajudou nisso. Outra coisa, principalmente nos treinos longos e nas provas também, a gente a todo momento passa na nossa cabeça a palavra desistir. Todo momento, porque a gente sente muita dor, desconforto. Então o desistir é constante, né? Eu não vou conseguir, hoje não vai dar e sempre dá. E dá, mas só que a cabeça fica mandando esses comandos. E tem até uma das dinâmicas do treinamento, lógico que eu não vou falar qual é a dinâmica, mas uma dinâmica onde as pessoas acessam esse momento, né, que é proposto ali uma atividade, e uma atividade que não é uma corrida, não é nada, mas quando a pessoa vai para desempenhar aquela atividade, a primeira coisa que passa na cabeça dela é eu não vou conseguir, eu não sou capaz, né? Desde quando toca o despertador, se você tocou o despertador para você levantar e você falar, não, hoje não,
Hoje, amanhã e depois. Entendeu? E aí eu estava conversando hoje com uma pessoa lá na Lotus sobre exatamente isso. Por que nos desafios da vida dispara este processo aí, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou capaz. E por que não dispara? Não vem os momentos de conquista que nós temos na vida, que todos nós temos. Por mais que você que está nos escutando aí, nos vendo, você tem muitas perdas ou falhas ou derrotas, nós temos sim, todos nós temos as nossas conquistas. Mas por que não vem a conquista na hora do nosso inconsciente e vem as derrotas? Porque, na verdade, se a gente parar para analisar isso, as conquistas, por maiores que sejam elas, biologicamente elas não fazem efeito algum na nossa vida, no corpo. Ou seja, você vencer um triatlon, ou sei lá, o maior sonho que nós podemos realizar, ele não faz diferença na manutenção da vida biológica do corpo. Sim. Agora, uma derrota ou algo te colocar em algo que você fique exposto ao ridículo, ou a ser criticado, ou a ser menosprezado, coisa do tipo, está colocando em risco a sua vida. Então, o nosso cérebro, ele traz aquela primeira informação negativa, olha, você não vai conseguir, exatamente para nos proteger. Exato. Porque aquilo sim está colocando a nossa vida em risco. E o nosso inconsciente, o nosso corpo, aliás, ele é programado para, primeira coisa, mantenha a vida. O resto é consequência, mas primeira coisa, mantenha a vida. Com certeza. Né? Então, por isso que vem muito essa questão de eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não. E na hora de acordar, como que era para você acordar? 4h30 todo dia, cara? Para você sair da cama? Não são todos os dias. Na verdade, 4h30 são 3 vezes por semana, o restante é 5h30. Não muda Mesmo muito. assim, não muda muito. Como que era antes e como que é hoje? Quando o relógio desperta? Hoje a gente brinca, né? No treinamento a gente falou um pouco, né? A gente já tem que levantar já gigante, né? Gigante não de ser forte, de estar bem, né, fisicamente, mas de estar bem com a cabeça. Então levantar, já mentalizar o treino, né? E principalmente levantou, começou a treinar, o que a gente, além do treinamento, o meu treinador ensina muito, o Anderson Ferreira, é você mentalizar a prova, né? Então mentalizar o seu objetivo final. Quem não quer competição nem nada, não tem problema. Ele quer correr 10 quilômetros. Não importa. Então 5 quilômetros, o que seja, mas você fazer por merecer, mas mentalizar no momento da sua preparação, mentalizar o seu objetivo final. Esse é o grande segredo. E você mentaliza aonde? No seu caso, por exemplo, você no pódio, você no... Mentalizo no pódio, mentalizo numa reta de chegada da competição. Cruzando, né? Porque senão eu lembro daquele desenho, olha, faz tempo, e eu lembro desse desenho do Charlie Brown, do Zumbi, que ele tá na curva, aqui se ele fizer a curva, ele cruza a linha de chegada. E aí ele fecha os olhos, consegui, eu não acredito, e aí ele sai fora do estádio olímpico, né? Então, é importante dar esse toque para vocês que estão nos acompanhando, em relação a isso, mentalize a coisa certa também. Coisa certa. Né? Você cruzando a linha de chegada e não, a linha de chegada lá, mas você nunca cruza. Não, cruzando em primeiro lugar, cruzando aonde você quer chegar, né? Eu penso muito nos meus amigos, né? A gente o esporte proporciona a gente ter bastante amigos, né? E gente do bem mesmo. Eu conheci vários. E aí, mentalizando essas pessoas na prova também, torcendo por você, porque um torce pelo outro, então... Sim. Isso é muito, muito importante. E você, quando antes de... Eu perguntei isso, mas eu não perguntei exatamente isso que eu vou te perguntar. Antes de ter iniciado o triatlon, você já tinha praticado algum tipo de esporte? Eu sempre fiz esporte, mas assim, nada que me tocasse assim, que poxa, é esse esporte que eu quero, né? Então, futebol, vôlei, tênis, natação um pouco, mas nenhum assim... Eu sempre começava e parava, né? Então, o importante é você achar o esporte que te agrada. Aqui a gente está falando de triatlon, mas o importante é você achar o esporte onde você se sente bem, né? E aí, se você achar esse esporte, você caminha ele para sempre. Em relação ao seu estado emocional, Bruno, o que alterou de fato? O que altera de fato o esporte? O que te auxilia ou te ajuda em relação ao seu estado emocional, sua autoestima? De que maneira você enxerga que o esporte afeta ou beneficia isso? As suas emoções, a sua autoestima?
Acho o esporte, a consequência de você fazer uma atividade física é você ter uma vida saudável, né? E estar feliz com o seu corpo. Isso já é um primeiro passo para as pessoas se sentirem bem. Né? O treinamento, por exemplo, ele me ajudou a ter mais perseverança, a ter mais persistência, né? Basicamente seria isso. Antes, quando você, por exemplo, nós vimos há pouco no vídeo que em provas longas a pessoa tem mais tempo de pensar, né? Antes, que pensamentos vinham durante a prática do esporte, seja natação, ciclismo ou corrida? E hoje, que diferença você percebe de filminhos, né, que passavam na sua cabeça antes e que passam hoje? Antes era sempre eu não consigo. E vinham imagens de você em alguma prova ou em algum momento da sua vida de perda, de não ter conseguido? Ou só vinha a frase, você não vai conseguir, você não vai conseguir? Vinha a frase, mas também vinha assim, como eu sempre tive uma dificuldade, graças a Deus não mais, mas eu sempre tive uma dificuldade com peso, então eu me comparava muito, principalmente quando eu estava na prova, eu me comparava muito com as outras pessoas. Né? Você olhava um cara mais magro, um cara mais magro, mais forte, um cara me passando e eu, poxa, eu não vou conseguir chegar ali, pô, não vai dar, e sempre dá. Então, o treinamento, ele uma das coisas, né, são várias que a gente aprende, é o foco. Então, se você tem que estar focado com você mesmo, não importa o resto. Exatamente, até porque o resto você não tem controle sobre. Agora você aí dentro você tem. Esquece o resto. Então, seja gigante, né? E vá em frente, vá atrás do seu sonho. Uma coisa que você tocou agora, você é filho único ou tem irmãos? Não, eu tenho uma irmã. Uma irmã mais velha? Mais nova. Mais nova que você é o irmão mais velho. Exato. E em algum momento, eu te falo isso porque isso aconteceu comigo mesmo, né? Em muitos momentos, os pais tendem a comparar os irmãos. Seu irmão é mais isso, o seu irmão é mais aquilo, o seu irmão é mais isso. E os pais, e fica aí vocês, um alerta aí para vocês pais, vocês não têm ideia da importância que tem a sua palavra nesse sentido, né? Não existe comparação entre um filho e outro, mas os pais tendem a fazer. E isso acaba gerando depois essa busca de uma comparação externa. Por exemplo, numa prova, como o Bruno há pouco falou, né? Fulano é melhor, fulano é mais forte, fulano é... Então, tome cuidado, vocês pais, por não compararem. Seu irmão faz isso, você não faz. Seu irmão é melhor, você é pior. Não existe. Cada um tem as suas qualidades, seus defeitos. Então, se for para exaltar, exalte as qualidades de um e exalte as qualidades de outros, do outro, que normalmente são completamente diferentes, se tratando de irmãos, né? Então isso ocorre muito. Ocorre. E aí fica gravado no inconsciente. E aí na hora que, por exemplo, o cara vai fazer uma competição, e estamos falando de esporte, mas nós podemos transpor isso para o ambiente corporativo. Com certeza. Você vai ver, não, fulano, na hora de concorrer a uma vaga, ou na hora de se colocar a um cargo, à disposição de um cargo, não, mas fulano é melhor que eu, fulano é melhor. E aí se você pensa assim, lógico que o fulano vai ser melhor que você. Vai ser melhor. E aí você não consegue se soltar e usar os seus talentos. Sim. Causa um bloqueio nos talentos que você tem dentro de você. Sim. Um exemplo, claro, antes do treinamento eu tinha uma reunião marcada com os americanos lá na Cielo, numa terça-feira, né? O treinamento foi no final de semana. Antes do treinamento eu estava extremamente ansioso e preocupado em como eu iria apresentar o negócio que a gente tinha que falar em inglês, que era uma grande dificuldade que eu tinha. E aí depois do treinamento, na terça-feira eu entrei na sala de reunião, graças a Deus deu tudo certo, eu falei tudo que eu tinha que falar, transmiti a palavra e sem problema algum. Então, confiante, entendeu? Confiante. Uma coisa que você falou agora, né? Eu canso de ver em livros, em vídeos mesmo, na internet, aí tá cheio de vídeos de motivação, de maneiras para a gente estar bem com a gente mesmo, autossugestões, né? Só que com certeza, por exemplo, você antes do treinamento, de se entender emocionalmente, você sabia que você poderia entrar na reunião e poderia fazer muito bem o seu trabalho, você fez inglês, você tem o conhecimento técnico do seu trabalho, só que existe uma diferença gigante entre o que eu sei racionalmente e o que eu aplico na hora do vamos ver. Que normalmente o que as pessoas aplicam é aquilo que vem no inconsciente.
Então, hoje, por exemplo, você tendo se trabalhado, se entendido emocionalmente, quais as frases, as imagens que vêm do seu inconsciente? Você não é uma coisa que você controla, é uma coisa que vem, surge. O que vem no seu inconsciente quando você está treinando, quando você está competindo? De negativo, assim? Não, de positivo. Ah, de positivo. Porque antes vinha, você não consegue, você não é capaz. Sim. E hoje, o que vem? Hoje eu tô gigante, né? Essa é a palavra, né? Mas assim, não, claro, respeitando tudo. Mas o importante é que o gigante é pra você. É pra mim. Não é em comparação ninguém precisa saber. Não. Exato, entendeu? Esse é o ponto. Ninguém precisa saber. É confiante comigo mesmo. Da gente acordar todos os dias, olhar no espelho e falar assim, eu consigo, eu vou superar o dia, eu vou conseguir os meus objetivos do dia. Mas isso é uma coisa que você força pra pensar ou surge? Hoje surge. Então, isso que eu acho o ponto crucial da inteligência emocional, Bruno, porque... e aqui eu quero falar para vocês também, porque ainda existe no mercado, aí no mundo, as pessoas tentando mudar forçosamente, né? Lendo afirmações, não que não ajude, lógico que ajuda, só que existe um conflito muito grande entre aquilo que a gente está tentando forçar positivo no nosso inconsciente e um material interpretado negativo, não é que é negativo, mas um material no nosso inconsciente negativo, e que é ele que vem à tona. Especialmente nos momentos de pressão, que nem prova. Exatamente. Ou não precisa nem estar numa prova, num treino que existe o desgaste físico. Abaixa o físico, vem à tona tudo aquilo que está no inconsciente. Exato. Porque quanto menos físico, ou capacidade, ou estabilidade física nós temos, mais o inconsciente aflora. Mais o material do inconsciente, emocional, aflora. Então, é aí que está o segredo, é você acessar isso, e você acessou isso durante o seu treinamento, acessar este material do seu inconsciente e alterar lá a percepção, não alterar o material, mas acessar a percepção. Porque antes, perfeita colocação, Rodrigo, antes eu sabia, por exemplo, alguns defeitos, eu sabia que eu era ansioso, eu sabia que eu era estressado muitas vezes, mas eu não conseguia fazer nada para mudar. Sim. Eu só sabia do problema, já é um passo, óbvio, muitas vezes a gente nem sabe que não tem um problema, não também. admite, né? Eu sabia do problema, mas eu não conseguia, eu tinha uma angústia muito grande que eu não conseguia resolver isso dentro de mim. E você pesquisava, tipo o Google, hoje todo mundo pesquisa como lidar com a angústia, como não sei o quê, e aí o que acontecia sabendo, pesquisando e na hora de eu fazer? Não só pesquisando, pessoas que apareceram na minha vida, meus treinadores, o Ronaldo, o Roy, eles falavam comigo, eu entendia aquilo, mas aplicava uma semana, um mês no máximo e depois voltava. Vinha à tona o que... E esse voltar natural. Não precisa fazer força nenhuma. Nenhuma. Já está fazendo de novo o que você não deveria estar fazendo. É o padrão, é o play. Exato. É o programa emocional. Porque eu não resolvia isso dentro de mim. Angústia. E essa angústia, olha que incrível, né? Hoje você é um adulto, tem 26 anos, trabalha, tem a sua vida própria, ganha seu dinheiro, produz resultados para a sociedade, concorre aí, provas de triatlon. Só que emocionalmente, toda essa estrutura emocional que surgia hoje como adulto, ela estava embasada lá atrás como criança. Quando nós éramos criança. Isso. E só que nós não queremos mexer nisso. Né? A maioria das pessoas que estão nos assistindo aí, eu não quero mexer, eu não quero, melhor não. Mas só que é aí que está a saída, é aí que está a porta para nós praticarmos ou fazermos aquilo que a gente já sabe que pode fazer como adulto. Exato. Só que existe uma criança muito mais forte e que faz a gente repetir os mesmos erros, os mesmos comportamentos, vai. Exato. E hoje, quando você está aí exercendo o seu trabalho, né? O que o esporte, hoje sendo vivido dessa maneira, o que o esporte te auxilia no seu trabalho, como TI? Primeiro, como eu falei, eu treino de manhã, então só o fato de você fazer um exercício físico de manhã, tomar um banho, tomar um bom café da manhã, você já chega no trabalho bem disposto. Aconteça o que acontecer, você está bem disposto. Está fisicamente disposto. Fisicamente você está presente no momento, né? E pronto para encarar os diversos problemas. Nós que trabalhamos com TI, a gente tem
trata com problema, com situação de crise o tempo todo. Sim. Né? E a gente tem que estar muito bem emocionalmente. Então, basicamente... Isso já te ajuda. É. Bom, há pouco, essa semana, foi a luta do Anderson Silva? Do Anderson Silva. Foi sábado. essa semana, sábado agora, né? Que acabou... alguns já estão dizendo que foi conspiração, que teve treta, sei lá, não vamos entrar nesse mérito. Mas vamos entender que não teve nada disso e que de fato ele perdeu, né? A luta é um esporte que eu sempre que eu fiz Kung Fu durante 8 anos, legal. Me formei em faixa preta e depois tive que parar para ser pai. Senão eu ou seria mestre Kung Fu ou seria pai. Então a luta é um momento onde as emoções vêm à tona. Olhando a luta, você assistiu a luta do Anderson Silva? Assisti. Você enxerga que ali foi um despreparo dele físico ou emocional? Físico não, porque ele é um grande atleta. Emocional, talvez. Mas, na minha opinião, assim, ele fez o que ele sempre está acostumado a fazer. E o público sempre gostou disso. Ele fez, é lógico, essa atitude dele é uma atitude que tem um risco enorme de perder. Sim. Ele sempre correu com esse risco. E dessa vez ele fez e fatalmente aconteceu. Eu não vejo que ele entrou despreparado fisicamente, talvez emocionalmente um pouco, ele entrou um pouco soberbo. Estou acima da situação e talvez. Eu sou melhor e bacana. Exato. Na verdade, durante todos os esportes, não só a luta, como também o triatlon ou qualquer esporte, especialmente competições, eles naturalmente trazem à tona muitas emoções. Né? Tanto positivas quanto negativas. Quais as principais emoções que surgem durante uma competição, quando você está ali competindo, Bruno? Prova longa, que eu já fiz meio Ironman, né? Então, prova longa, a gente tem tanto o nervosismo antes da prova, antes da largada ali, de você estar sentindo aquela adrenalina que é normal e que é gostoso também. E você passa por diversos momentos dentro da prova, tanto de felicidade, porque você está se sentindo bem, tô legal, tô rendendo. Tô indo bem. Como também, começou a dar uma cãibra, começou a pegar a panturrilha, começou a doer aqui a coxa, e aí começa, entendeu? E aí começa você... Vou ter que ir até o final, ainda tô na metade da prova. Metade da prova. Então, na minha última prova que eu fiz agora, na USP, uma etapa na USP, no Troféu Brasil, a gente foi com uma estratégia de pedalar muito forte e na corrida entregar, seja o que Deus quiser. E eu senti muitas dores desde o início da corrida, apesar de ser uma prova curta, mas desde o início eu já estava com dor na coxa esquerda e eu tive que trabalhar com essa dor até o final, porque eu não podia desistir. Sim. Né? Então eu via os adversários chegando, tudo. Alguns me passaram, no final eu acabei ficando em quinto lugar, mas o sexto, o sétimo estava lá atrás de mim querendo passar. E fisicamente eu sabia que eu não estava bem. E o que te manteve? O que me manteve foi o foco eu estou aqui hoje para subir no pódio. No triatlo sobe até os 5 primeiros sobem no pódio. E hoje eu vim buscar um troféu. Então eu estava muito focado nisso, independente do que acontecesse. Sim. Então eu fui trabalhando isso do quilômetro 1, 2, 3 até o quilômetro 5 e eles chegando, eu vendo que eles estavam chegando, mas eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado o seu foco. Com o meu foco. Eu quero pegar no mínimo uma, não importa qual troféu, eu vou pegar um. E a chama começou cada vez, né, a chama que tem em nós, começou a acender cada vez mais e eu sabia que se eles se aproximassem eu ia conseguir tirar forças de não sei da onde, mas que eu ia conseguir o meu objetivo. Uma das tarefas ou uma das atividades que nós fazemos durante o treinamento, que as pessoas aprendem lá, é desenvolver um projeto de vida, ou seja, estabelecer metas para a sua vida pessoal, profissional e vai. O estabelecimento de metas como triatleta te ajudou? Você chega a estabelecer metas como triatleta hoje, além das visualizações que você falou, mas você estabelece metas para você em 1 ano, 5 anos? Sim. E aí vai? O meu, tanto é que a pessoa que me colocou no esporte é o Marcelo Carpet, ele é Ironman, né? É um exemplo de atleta para mim. E outra pessoa que eu sempre me identifiquei muito é o Diglu, que também era da... Diglu? Diglu, Maurício Gomes. É o apelido dele, é Diglu.
E eu sempre, meu objetivo, eu vi eles fazendo o Ironman e eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Eu tive a oportunidade de fazer já no meu primeiro ano de triatlo, mas aí os meus treinadores na época, o Roy e o Ronaldo, me guiaram e me orientaram a não fazer para a gente se preparar. Então, o que eu quero dizer no treinamento a gente pôde ver que, ok, eu tenho um sonho, qual é o meu sonho? Mas o mais importante, o que eu tenho que fazer para chegar nesse sonho? Quais os passos que eu tenho que dar para chegar até lá? Isso eu aprendi muito a minha vida inteira com um tio meu, José Roberto Loureiro, disso. Se você ter muito bem definido a sua meta e fazer por merecer o dia a dia, né, todas as suas pequenas metas até chegar na meta final, faz valer a pena, entendeu? Mais uma vez, voltando na parte prática, Bruno, é lógico que projeto de vida ou metas não é nada novo, nem para você, nem para a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aí. Algo que tem na internet, você busca plano de vida, círculo de vida, tem vários nomes aí. Mas qual a diferença que fez para você como esportista, após o treinamento, após se entender emocionalmente, a questão de estabelecer metas e o cumpri-las de verdade? No triatlon é o Ironman, né? Eu tenho uma data assim de 2016 fazer o meu primeiro Ironman e acredito que até lá eu vou estar mais preparado, né, para isso e o que eu tenho que fazer é fazer as minhas competições que eu já tenho planejada até 2016. Mas você percebeu a diferença no cumprimento dessas metas? Que antes, por exemplo, você estabelecia, eu te falo porque eu já fiz isso e muitos que estão nos acompanhando provavelmente já fez também. A gente estabelece meta, por exemplo, acordar 5 horas da manhã e acorda 6, 7, 8 ou nem acorda 9 horas da manhã e vai. Ou seja, ele estabelece, mas não cumpre. Exato. Você percebeu a diferença? Tinha coisas que você não cumpria? A gente tem muitos treinos, né? Muitas vezes eu faltei treino, às vezes, tá frio, puta, hoje não tá garoando um pouquinho, não vamos treinar, vamos descansar um pouquinho mais, então esse tipo de coisa não acontece mais. Uma coisa, falando agora com você, eu lembrei de uma situação comigo, durante os treinos de Kung Fu, você tem treinos de resistência, onde você coloca, por exemplo, um bastão, você fica em posição de cavalo, que eles chamam, que você... É como se estivesse sentado, só que sem a cadeira. Certo. E com o braço esticado por exemplo, o bastão na perna e não pode deixar cair. E antes de eu viver o treinamento, por exemplo, se o bastão estava para cair, se o mestre não estivesse vendo, eu poderia simplesmente puxar e bacana. Ou seja, ele não está vendo, mas só que após o treinamento não existe mais o outro não está vendo. É meio eu estou vendo, eu sei. Então, eu acho uma coisa que me fez perceber muito após me desenvolver aí emocionalmente é isso, essa não é pro outro que eu faço. Não eu não estou enganando ninguém, eu estou me enganando. Então, acho que pro triatleta isso pode ajudar muito no sentido de, não vou correr, eu vou correr devagar porque hoje eu não vou treinar direito, por exemplo, né? E na verdade você está enganando você. Sim, a gente brinca em relação a isso. O importante quando a pessoa acaba fazendo isso lá dentro da equipe, a gente fala, o importante é se enganar, né? O ser humano gosta de se enganar. Mas você está se enganando. Você está se enganando, então não é legal fazer isso. Eu quero que você fale daqui a pouco um pouco sobre você, mas antes eu vou passar aí para vocês um vídeo sobre este treinamento que nós comentamos daqui a pouco e que você pode saber um pouco mais olhando aí uma espécie de Big Brother do que acontece dentro destes treinamentos. Acompanhe comigo.
É isso mesmo. Bom, você acompanhou aí comigo o vídeo sobre este treinamento, um pouco uma espécie de um Big Brother, porque mostra um pouco imagens lá dentro do treinamento. E este treinamento que o Bruno Loureiro, triatleta amador e integrante da equipe Tri Runners, está aqui comigo hoje, compartilhando um pouco das suas experiências como esportista e agora também como pessoa, como profissional, como ser humano que ele é, que todos nós somos. Bom, Bruno, há pouco nós estávamos falando aqui sobre a questão da disciplina, né? Então, fazendo um paralelo agora do esporte, da disciplina que o esporte, o triatlon, te exige ter, o que o esporte e o treinamento, a inteligência emocional te ajudou a trazer essa disciplina para a sua vida, para o seu dia a dia? Primeiro que o esporte, seja ele qual for, te permite a ser mais disciplinado. É uma consequência, né? Principalmente o triatlo. Se você não for disciplinado, você não consegue executar os seus treinos. Então a gente tem as planilhas de treino, né? Semanais, quinzenais, às vezes até mensais. Então você tem que saber o que você tem que fazer, né? Você tem que planejar os seus treinos, organizar na loucura que é a loucura do nosso dia a dia, seja de manhã, à noite, anyway. E o treinamento, ele ajudou a gente, lá a gente viveu na pele que a gente tem que estar sempre focado e organizado, né? Você tem que estar ali disciplinado, ter a disciplina. E o esporte, principalmente aí o triatlon, ele me ajuda muito e ajuda muito as pessoas no mundo corporativo, né? Onde também você tem as suas metas, o seu chefe te cobrando dessas suas metas. Seu treinador. Exato. A gente trabalha com projeto, então a gente tem que estar sempre muito bem planejado na data final de entrega do projeto, fazer com que as coisas aconteçam durante as fases do projeto até a sua data de implantação. Então, voltando do treinamento, eu sinto que eu estou muito mais focado no trabalho, com mais vontade ainda de poder executar. Executar. E em relação à sua família, o Bruno é família, né? O Bruno filho, o Bruno hoje você não é casado ainda, mas o Bruno namorado, o Bruno irmão, o que você percebeu de diferença emocionalmente? O que impactou mais a sua vida emocionalmente neste relacionamento familiar? Primeiro que eu saí do treinamento, meu pai mora na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. A gente morou na Bahia há alguns anos. E meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. E ele tá lá? Ele tá lá, não volta mais para São Paulo de jeito nenhum. E no mesmo dia eu liguei para ele pedindo perdão das diversas coisas que eu cobrava dele desnecessariamente. Ele teve uns motivos dele. Então, só isso já me aliviou muito, eu me sinto muito mais leve. Com relação à minha mãe e minha irmã, a gente sempre teve uma relação muito boa, mas ao mesmo tempo distante. Principalmente eu com a minha irmã, que eu amo ela de paixão. Ela é mais nova, né? Ela é mais nova. E eu sei que ela me vê muito como espelho, né? Referência dela. Reverência. Ainda mais quando os nossos pais se separaram. E eu cobrava muito ela de certas coisas, e desnecessariamente também, né? Eu sempre me cobrei muito e sempre cobrei muito dos outros para que façam o que eu acho que tem que fazer. Você faz com você faz com os outros. Exatamente. O espelho. O espelho. É a história do espelho. Então, graças a Deus, no mesmo dia também, voltando para São Paulo, eu fui direto para casa da minha mãe e da minha irmã, dormi lá com elas. Tive a oportunidade de dançar com a minha mãe. Minha mãe nunca tinha dançado uma música, eu dancei com a minha mãe. Que bom, cara. E hoje a gente se fala todo dia. Que bom. Mas se falar de uma forma bem diferente, com amor mesmo, sabe? Sentindo. Porque amor você existia já pela sua mãe. Não tem certeza. Nenhum filho que não sente amor pela mãe. Só que eu acho que a dificuldade que nós temos até entender toda essa questão inconsciente, emocional, é demonstrar este amor por uma série de interferências que tiveram no decorrer da nossa história de vida com a nossa mãe e pai e que vão sujando este amor. Sim. Né? Vão com uma espécie vai criando poeira em cima deste amor e aí você vê, por mais lindo que seja aquele amor, que seja um amor de um filho por uma mãe, ele fica embotado, ele não consegue brilhar, ou seja, mostrar para a mãe, olha mãe, eu te amo, você fez diferença na minha vida, obrigado por ter me colocado no mundo e tantas coisas que nossa mãe fez, né? Por conta desses limites aí
durante essa história que nós nunca paramos para rever. Eu falo que em nenhum momento nós paramos para, deixa eu fazer uma releitura da minha vida. Nós não temos isso no nosso dia a dia. Bom, se você pudesse traduzir em uma frase, uma palavra, a importância que a inteligência emocional teve na sua vida como ser humano, como triatleta, como profissional, qual a principal palavra ou o principal foco que o treinamento te ajudou? Tem uma frase que eu não lembro exatamente o nome do ator, mas eu vi essa frase num filme que é a Vida Selvagem, que foi o próprio Diglu, meu grande amigo, que me apresentou, que diz assim: o importante não é você ser forte fisicamente, o que quer que seja, o importante é você se sentir-se forte, é estar forte. Então, a partir do momento que você está forte e é forte, tudo flui, tudo acontece o que está na sua volta. Bom, eu entendo que o treinamento desperta esse sentimento na gente, né? Esse se sentir, não é ninguém falar para você, não adianta ninguém falar para você. Você tem que sentir. A teoria é fácil, mas e o sentimento, como é que eu faço? Exatamente. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero que você agradeça aí, tem pessoas que você quer agradecer, para que a gente possa finalizar aí o programa de hoje. Ok. Eu anotei aqui só para não esquecer as pessoas, mas são... eu quero agradecer aos meus primeiros treinadores que me ajudaram muito no início do triatlon, demais, eles sabem, o Ronaldo, o Roy, vulgo Calango, um atleta espelho que eu vejo muito potencial nele, que é o Kleber Correia, os meus companheiros de treino, Levi, André, Tarsila, o Gui, que está indo super bem no triatlon, o Montoro, que hoje mora em Florianópolis, está lá numa vida boa danada. Claro, o meu treinador hoje, o Anderson Ferreira, que eu amo de paixão, e toda a equipe... Anderson Silva. Anderson. Exato. E toda a equipe Trirunners lá, que todo dia, o Regis, o Gui, o Fábio, estamos juntos todos os dias. Só para terminar, claro, eu tenho duas pessoas que eu vejo como um exemplo de vida mesmo, que é o Marcelo Carpenter e o Diglu. São duas pessoas que eu sempre mentalizo elas nos treinamentos, porque elas me motivam muito a estar fazendo esse esporte. E claro, minha mãe, minha irmã e meu pai. Que é o mais importante. Bruno, muito obrigado pela sua presença, por ter compartilhado conosco aí essas descobertas que você viveu e vive aí como triatleta, né? E está aberta aí a porta sempre que quiser voltar. Nós te chamaremos, aliás, você outra vez também. Obrigado. E eu quero agradecer também você aí que nos acompanhou durante mais um programa Faça Acontecer. Espero que o bate-papo de hoje tenha te ajudado a entender melhor como você funciona, mas muito mais do que isso. Se você ainda não despertou da necessidade de você se entender emocionalmente, espero que o programa de hoje tenha cumprido esse papel. Ou eu mudo aqui dentro de mim, ou eu continuarei repetindo os mesmos problemas sempre. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse aí www.lotustreinamentos.com.br ou o telefone que está aparecendo aí na tela, tá bom? Obrigado pela sua companhia, pelo programa de hoje, por estarmos juntos. E quarta-feira que vem, das 16 às 17 horas, estaremos aqui novamente juntos em mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Obrigado, um beijo no coração de todos e até quarta que vem. Tchau!